Olá, sétimos anos, professor Genoir na área, tudo bom com vocês? Olha só, essa semana o assunto então é que está aqui no percurso 9 do livro base, a industrialização brasileira. O que é indústria, né? Indústria é quando se transforma as matérias-primas em produtos, né, industrializados. A gente já viu isso, né? No ano passado existem vários tipos de indústrias, né, de bens de consumo, de bens de produção, de bens intermediários, né, indústria de base, mas isso agora não vem ao caso. O que vem ao caso é como aconteceu a industrialização do Brasil, do nosso país. Tá? O Brasil, ele hoje é considerado um país industrializado, porém a nossa industrialização não é considerada uma industrialização clássica, ela é considerada uma industrialização tardia. Tardia significa que ela ficou para depois em relação aos que começaram primeiro. Industrialização tardia. Mas por que a gente ficou para trás, né? Por que a gente tem uma indústria, porém não é uma indústria tão desenvolvida? Então vamos entender um pouco. Primeiro porque quando o Brasil era colônia ainda de Portugal, até era proibido fabricar qualquer coisa aqui no nosso país. Tá? Até a vinda da família real portuguesa em 1808, havia uma lei que proibia fabricar qualquer coisa no Brasil, porque Portugal queria vender o que eles tinham para nós, então a gente não podia fabricar. Depois de 1808, o Brasil, essa lei foi abolida, não poderia, então daí poderia, depois de 1808. Só que como o Brasil era muito dominado pela Inglaterra, na época a Inglaterra tinha indústrias já, a Inglaterra foi o primeiro país a ter indústria, então a lei permitia, porém, como vinha muito produto barato da Inglaterra, igual hoje, quando vem produto barato da China, e muitas vezes não vale a pena para uma pessoa aqui no Brasil investir em produzir certo produto, porque o da China vem muito mais barato, na época acontecia isso em relação à Inglaterra. A Inglaterra mandava muito produto para cá, produto bom, produto barato, e aí acabava então o Brasil acabou não se industrializando. Depois veio ali no século XIX, depois que o Brasil já era um país independente, veio a época ali do café, né, no segundo reinado, todo aquele período ali, até teve um pequeno início de industrialização chamada Era Mauá, porque foi um cara chamado Irineu Evangelista de Souza, que era conhecido como Barão de Mauá, que ele tentou industrializar, ele tentou colocar várias indústrias do Brasil, mas como o Brasil era dominado só por fazendas ainda, né? Então a nossa industrialização não aconteceu. O governo não deu o apoio necessário, porque o governo estava nas mãos dos grandes fazendeiros, principalmente do café, e eles não tinham interesse na industrialização. Então o Brasil também, no século XIX, acabou não se industrializando. No final do século XIX, já com o café, né, o dinheiro gerado pela produção de café, aí começou uma pequena industrialização no final do século XIX, começo do século XX. Então aí começa uma pequena industrialização, uma industrialização de produtos mais básicos, não de produtos muito sofisticados. Então o Brasil entra na era da industrialização. Mas, como já havia falado anteriormente, o Brasil ainda era dominado por políticos, né, e por um grupo de elite econômica que era mais voltado para a questão agrícola, então eles não se interessavam muito em desenvolver esse setor industrial. A partir aí de 1918, ali com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi obrigado a produzir aqui. A gente chama esse processo de substituição de importações, porque o mundo estava em guerra, o Brasil foi obrigado a produzir. Aí depois, né, acabou vindo um outro governo, né, de Getúlio Vargas, em 1930, que também já acabou favorecendo mais as iniciativas de industrialização. Né? Então o Brasil acaba então entrando nessa industrialização. Na parte de 1930 até 1950, 60, havia mais interesse do governo, né? Industrialização, o governo colocando suas indústrias. É nessa época que surge a Vale do Rio Doce, a Petrobras, empresas estatais. Na década de 50 e 60 começam a vir as multinacionais, né, de automóveis, de eletrodomésticos, né, como a Ford, a Volkswagen, a Fiat, né, essas empresas grandes chamadas hoje de transnacionais, elas começam a vir para o Brasil, então começa a haver uma industrialização através dessas empresas de fora também, certo? Então o Brasil vai nesse processo. Na década de 80 o Brasil chega a ter praticamente de cada
de cada 100 reais, né, na época não era real, mas vamos supor como hoje, de cada 100 reais, 30 reais então vinha da indústria. Isso na década de 80, há uns 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos apenas 13, de cada 100 reais, apenas 13 reais que vem da indústria. Então a gente está em decadência industrial. Tá? A gente já chegou a ter 34 na década de 80. 34 reais de cada 100 reais produzido no Brasil de riqueza vinha do setor industrial. Hoje apenas mais ou menos 13. Por que o Brasil decaiu tanto, né? Se o Brasil já teve uma industrialização? Como eu disse, a industrialização do Brasil é tardia, porém o Brasil é um país industrializado, certo? Qual a região mais industrializada? Todo mundo sabe que a região mais industrializada é a região sudeste, principalmente São Paulo, porque foi lá, né, que tinha as grandes plantações de café e em função do café, em função das ferrovias, em função da mão de obra que estava lá, o mercado consumidor, o governo também ficava no Sudeste, então o Sudeste acabou concentrando a população, as indústrias e o desenvolvimento, né, maior, principalmente São Paulo. Aqui, com relação à história do primeiro empresário que tentou industrializar o Brasil, está aqui nesse filme aqui chamado Mauá, o Imperador e o Rei. Né, se vocês quiserem, tem no YouTube, ele vai mostrar exatamente como houve uma tentativa de industrialização no século XIX, mas o governo da época acabou não dando apoio e ele acabou indo à falência, certo? Então o Brasil se industrializou muito, principalmente essa região sudeste. O sul também tem bastante indústria, principalmente porque aqui tem pequenas propriedades, então aqui a riqueza é melhor distribuída, então muitas vezes as pessoas colocam indústrias aqui para vender para as pessoas daqui mesmo, para o mercado interno, certo? O que começou a acontecer de uns anos para cá? Começou de muitas empresas aqui da região sudeste, principalmente aqui de São Paulo e tal, elas começaram a sair mais para o interior do estado de São Paulo ou para o interior do Brasil, porque o que acontece? A cidade de São Paulo, as cidades grandes, não só São Paulo, elas começaram a ficar muito caras, a mão de obra é um pouco mais cara para eles pagar os salários, é mais difícil para conseguir o terreno, né? É mais difícil para transportar as mercadorias, então muitos donos de dinheiro, né, de capital, de indústrias acabam saindo, né, saindo dessas regiões dessas cidades maiores, indo para cidades menores pelo Brasil todo. Isso se chama desconcentração, né, desconcentração industrial. No início foi concentração, né, hoje está acontecendo um movimento de desconcentração industrial. Então hoje o Brasil tem muitas áreas de industrialização, como mostra nesse mapa aqui. Né? Vocês podem ver que aqui São Paulo é maior, mas tem Minas Gerais, aqui o sul todo também, né? Pode ver aqui, ó, o sul todo, o sul do Brasil também tem muita industrialização, tá? Número de empresas, o Nordeste também está se desenvolvendo, e essa área maior aqui do Centro-Oeste e do Norte, um pouco menos, porque aqui o setor agropecuário é muito forte, a Amazônia também, poucas pessoas, mas Manaus, né? Principalmente Manaus e Belém, ó, Manaus fica aqui capital da Amazônia, e Belém também tem uma certa industrialização. Tá? Então, a desconcentração é por causa do elevado custo de produção, então muitas empresas estão saindo, certo? O que acontece também é a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? A guerra fiscal seria benefícios que alguns municípios ou estados dão para as empresas se instalarem no seu município ou no seu estado. Isso faz com que as empresas saiam de lugares onde elas não estão recebendo benefícios, como terrenos gratuitos ou diminuição nos impostos que precisam pagar tal, e estão indo então para lugares onde os governos ou municipais ou estaduais oferecem. Isso a gente chama de guerra fiscal, e isso não é muito legal, porque daí o governo dos municípios e dos estados oferecem vantagens às empresas, as empresas ficam ali, e depois que essas vantagens acabam, as empresas vão para um outro lugar deixando o município. Então, muitas vezes essa guerra fiscal não é boa para o Brasil nem para nós. Na hora parece que é bom para o município que vai à empresa, mas depois não é. Certo? Uma outra coisa que tem que ficar bem claro, que a indústria hoje ela está muito diferente do que era antigamente, né? Hoje tem muito a questão do conhecimento, da robótica, do maquinário, né? Da biotecnologia, da química fina, da informática. Isso está muito forte na indústria. E o Brasil, como historicamente é um país que investiu muito pouco sempre em educação, ou não investiu
investiu pouco e não investiu bem em educação, então a gente acaba, porque hoje as empresas, as indústrias, elas precisam de inovação, né, de produtos novos, tecnológicos, de robótica, informática. E como o governo brasileiro, né, não esse atual apenas, mas todos os outros, nunca deram muita atenção a isso, né? O que acontece? A educação também, as famílias muitas vezes não se dão muita atenção para a educação, não formam muitos cientistas, não formam muitos pesquisadores, a pesquisa é pouca, então acaba o quê? A gente não tendo desenvolvimento de novos produtos. Se a gente não desenvolve novos produtos, produtos mais sofisticados, a gente acaba sendo ultrapassado por outros lugares que produzem esses produtos e a gente é obrigado a comprar esses produtos de fora, né? Então, como a gente tem esse problema histórico de desenvolvimento, de pouca atenção à educação, à ciência, né? A ciência, as universidades, tá? As universidades, né? Onde se aprende, né? Produtos novos, pesquisas novas, né? Como a ciência, a educação, a universidade nunca foram levados muito a sério no nosso país, na história do nosso país. Infelizmente, os nossos melhores cientistas acabam tendo que ir para outros lugares ou trabalhar para grandes empresas e o Brasil acaba tendo que comprar produtos de outros países. Então a gente não está numa situação legal em termos de indústria, de industrialização atualmente. Tá? O nosso país tem alguns polos industriais, como mostra aqui nesse mapa, mas parques científicos e tecnológicos, né? Onde se desenvolve tecnologias, mas no geral o país está ficando para trás em relação a outros países do mundo e a gente continua então sendo um país com uma industrialização um pouco atrasada em relação aos outros lugares. A gente chegou na corrida um pouco depois, né? Os países que hoje são mais desenvolvidos, como Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, eles chegaram antes, depois o Brasil só no século XX. Eles foram entrando nesse novo modelo de tecnologia industrial, de transformação, né, da robótica, telecomunicação, investindo muito em educação, em conhecimento, universidade de ciências, eles entraram, a gente foi ficando para trás e hoje então a nossa industrialização ela é muito complicada, a gente tem que comprar muito produto de fora. Vocês podem ver que agora nessa pandemia, né, a gente precisava de muita coisa aí, de máscara, de macas, de produtos respiradores, e isso tudo a gente não temos indústrias que fabricam isso porque deixamos para os outros, né? A China e outros países do mundo acabam produzindo, a gente tem que comprar e numa hora dessa a gente fica dependendo, tá? Isso não é só nesse setor, e sim em quase todos os outros setores, principalmente setores mais tecnológicos, certo? Então o trabalho de vocês é fazer um desenho, né? E enviar para mim o desenho então com o seguinte tema: indústria brasileira, indústria brasileira, a indústria brasileira versus versus sociedade do conhecimento. Ou seja, um desenho que mostra que a nossa indústria, né, ela não está se desenvolvendo porque a gente não está investindo em conhecimento, em educação, em ciência. Entenderam? A indústria brasileira e a dificuldade dela por não estar investindo em conhecimento, ciência, em universidades que vão fazer com que essa indústria se desenvolva mais. Ok? Um desenho, estão tentando representar a indústria nacional e a sua dificuldade por não ter o investimento no conhecimento e na ciência e na tecnologia. Ok? Valeu, sétimos anos, um abraço a todos.